A grande questão que está na cabeça de todo mundo no mercado financeiro global hoje é a seguinte: o reinado do dólar americano ele está chegando ao fim? Nossa análise mergulha num movimento crescente de desdolarização, que é liderado por nações emergentes como os BRICS, que buscam mais autonomia. A pergunta que vai guiar nossa conversa é bem direta. A gente está vendo um declínio inevitável da hegemonia do dólar, com o mundo caminhando para um sistema com várias moedas fortes até 2026, ou a posição dele, apesar dos desafios, segue firme? Eu vou defender que o dólar enfrenta sim um declínio estrutural e que essa mudança está se acelerando. E eu vou argumentar que, embora a era de domínio absoluto tenha acabado, a posição do dólar é segura. Sua profunda integração no sistema financeiro e principalmente a ausência de uma alternativa viável garantem sua primazia no futuro próximo. Eu acredito que subestimar o movimento de desdolarização é um erro, sabe? Isso não é uma teoria, é uma estratégia fria e calculada de várias potências. O objetivo delas é muito claro: retomar a soberania monetária e parar de depender das decisões de política fiscal e externa dos Estados Unidos. E os números mostram que isso já está acontecendo. Cerca de 1/3 de todo o comércio entre os países do BRICS já é feito nas suas próprias moedas, evitando o dólar de propósito. Mas o ponto mais crítico, na minha visão, é o avanço do petro-yuan. A China está, de forma metódica, usando o yuan para comprar energia não só da Rússia e do Irã, mas até da Arábia Saudita. Isso atinge diretamente o coração do sistema petrodólar, que é a base da hegemonia americana há 50 anos. E o que alimenta essa desconfiança toda? A dívida americana. A projeção é que ela chegue a absurdos 39 trilhões de dólares em 2025. Com essa incerteza fiscal, outros países são praticamente forçados a procurar um plano B. E não sou só eu quem diz isso. Analistas de bancos como JP Morgan já estão alertando que o dólar vai perder força globalmente até 2026. Olha, eu não nego que o cenário está mudando. É evidente que caminhamos para um sistema financeiro com mais opções. Mas interpretar isso como o fim do dólar me parece um exagero. A força do dólar não é só um hábito, é estrutural. Décadas de confiança, mercados de capitais extremamente líquidos e a segurança jurídica americana criaram um ecossistema que não se desmonta da noite para o dia. É por isso que um colapso repentino é visto como improvável. E a gente precisa ser honesto sobre as alternativas. Elas não existem de forma coesa. O próprio Brasil, que é um dos fundadores do BRICS, já se posicionou oficialmente contra a ideia de uma moeda única para o bloco. Eles preferem focar no uso das moedas locais para o comércio bilateral. E isso é uma estratégia inteligente de diversificação, mas não cria um concorrente para o dólar. Usar o real para vender para a China ou o yuan para comprar da Rússia não transforma nenhuma dessas moedas numa reserva de valor global com a mesma liquidez e aceitação do dólar. O que está acabando, e nisso eu concordo, é a hegemonia absoluta. O resultado vai ser um sistema mais fragmentado, mas nesse sistema o dólar ainda terá de longe a maior fatia do bolo. Entendo seu ponto sobre a falta de um sucessor único, mas talvez a estratégia dos BRICS seja justamente criar um sistema descentralizado, não um novo rei. E eles estão construindo a infraestrutura para isso. Não se trata apenas de acordos comerciais pontuais. Você já parou para pensar no que significa a criação do BRICS Pay? É um sistema de pagamentos, eu sei, mas na prática, qual a relevância disso hoje? Uma coisa é o plano, outra é a execução em escala global. Quantas transações realmente passam por ele em comparação com um sistema SWIFT? Hoje, talvez poucas. Mas a questão não é o hoje, é a direção. O BRICS Pay é a fundação de um sistema financeiro que pode operar totalmente fora do controle de Washington. É a prova de que eles não estão apenas reclamando da dependência do dólar, eles estão ativamente construindo uma saída de emergência. Primeiro você constrói a estrada, depois você desvia o tráfego. Eles estão na fase de pavimentação, e isso é uma ação coordenada,
estrutural. Estão criando os trilhos para um trem que ainda não saiu da estação, mas que tem um destino claro. Peraí, você fala em ação coordenada, mas a maior prova de que não é essa coesão toda é justamente a divergência interna sobre uma moeda comum. A posição do Brasil de rejeitar a ideia mostra que o objetivo de cada país é a sua própria soberania, o seu próprio interesse e não necessariamente criar um bloco unido para derrubar o dólar. Cada um está puxando a sardinha para o seu lado. E essa fragmentação do movimento opositor, paradoxalmente, acaba fortalecendo o status quo. Sem um sucessor claro e unificado para o qual todos possam migrar, a transição se torna muito mais lenta, caótica e arriscada. Para um gestor de banco central, a inércia de permanecer no dólar ainda é a aposta mais segura. Mas essa fragmentação pode ser uma característica do novo sistema, não uma falha. O mundo está se tornando multipolar. Faz sentido que o sistema financeiro também seja. Não precisa de um único sucessor. E a motivação para acelerar essa transição vem da própria instabilidade americana. Vamos falar do petro-yuan de novo. Quando a Arábia Saudita, que por meio século foi o pilar do petrodólar, começa a aceitar yuan em troca de petróleo, o que isso significa? Significa uma negociação comercial. A Arábia Saudita precisa vender e a China é seu maior cliente. É pragmatismo econômico. O volume ainda é pequeno em comparação com o total negociado em dólares. É mais do que pragmatismo. É um sinal político monumental. Quebra um paradigma. Mostra que o acordo de exclusividade com o dólar não é mais sagrado. E some a isso a instabilidade política. Quando um candidato como Donald Trump ameaça publicamente com tarifas altíssimas os países que abandonarem o dólar, qual você acha que é a reação em Pequim, em Brasília, em Riad? Eles pensam, precisamos de uma alternativa para ontem. Esse tipo de ameaça funciona como melhor marketing para a dedolarização. Ninguém quer ficar refém de uma política externa imprevisível. Dólares em liquidez diária e um sistema jurídico que, apesar dos problemas, ainda é visto como previsível. O yuan simplesmente não oferece nada disso. É uma moeda com forte controle estatal, com restrições à saída de capital e sem conversibilidade total. Nenhum banco central consegue alocar e movimentar dezenas de bilhões de dólares em yuan com a mesma facilidade, velocidade e segurança que faz com o dólar. O petro-yuan é, como você disse, um sinal, uma rachadura na parede. Mas a fundação do prédio, que é essa estrutura de liquidez e confiança, continua intacta. E não se constrói uma fundação dessas em 5 ou 10 anos. Ok, concordo que a estrutura de liquidez do dólar é incomparável hoje. Mas essa fundação que você menciona está sendo corroída por dentro, por um problema estrutural gravíssimo, a dívida americana. A projeção de 39 trilhões de dólares não é só um número no slide, é o fator que, no longo prazo, mina toda essa confiança que você citou. Como uma gestora de reservas de um país cuja missão é preservar valor para as próximas gerações, pode se sentir segura, alocando cada vez mais capital em títulos de um governo cuja trajetória fiscal é claramente insustentável. Mas aí é que está o paradoxo, não acha? A dívida é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos. É um problema enorme. Mas, na prática, qual é a alternativa real e com escala? Quando há uma crise global, para onde o dinheiro corre? Corre para os títulos do Tesouro Americano. Eles ainda são, por mais contraditório que pareça, o ativo mais seguro do mundo, o porto seguro definitivo. Onde mais um banco central pode alocar centenas de bilhões de dólares com a certeza de que haverá liquidez para vender a qualquer momento. Nos títulos da dívida europeia, com toda a sua complexidade política, no mercado japonês estagnado há décadas, ou no mercado chinês que é opaco e controlado pelo governo, a fraqueza do dólar é real, mas ela é sempre relativa à ausência de alternativas mais fortes. O dólar pode ser o que chamam de a camisa menos suja no cesto de roupa suja, mas por falta de opção, todo mundo acaba vestindo. Essa lógica da camisa menos suja funciona até o dia em que alguém aparece com uma camisa nova. E é isso que os BRICS estão tentando fazer. Tecer uma nova camisa. Pode não estar pronta, pode ter seus defeitos, mas eles estão trabalhando nisso. A questão da dívida não é só um problema futuro, ela tem implicações hoje. A necessidade constante do Tesouro Americano de emitir mais e mais dívida para rolar seus pagamentos o torna dependente de compradores estrangeiros.
Se esses compradores, como a China, começam a reduzir gradualmente suas posições ou simplesmente param de aumentar, a pressão sobre os juros nos Estados Unidos se torna imensa. Isso gera um ciclo vicioso de mais juros, mais déficit, mais dívida. É uma espiral. E o mundo está vendo isso. A previsão do JP Morgan não surgiu do nada. Ela se baseia nessa vulnerabilidade fundamental. Manter reservas em dólar está deixando de ser uma aposta segura para se tornar um cálculo de risco cada vez mais complexo. E eu volto à minha pergunta. Risco em relação a quê? O risco de manter títulos americanos versus o risco de manter títulos chineses com a possibilidade de o governo mudar as regras do jogo a qualquer momento. Ou o risco de manter euros, com a possibilidade de uma nova crise de dívida soberana na zona do euro. O sistema financeiro global funciona com base em confiança e alternativas. A confiança no dólar está, sim, arranhada, mas a confiança nas alternativas é muito, muito menor. A transição para um novo sistema não é como apertar um botão. Exigiria uma coordenação global massiva, a criação de novos mercados de dívida profundos e líquidos em outras moedas e, acima de tudo, uma confiança de que o novo sistema seria mais estável que o atual. Nós estamos muito longe disso. O que eu vejo como mais provável é um aumento do uso de moedas locais para comércio e um aumento marginal da diversificação das reservas, talvez com um pouco mais de ouro, iene ou euro. Mas o dólar vai continuar sendo o pilar central simplesmente porque derrubar o pilar sem ter outro para colocar no lugar faria o teto cair na cabeça de todo mundo. No final das contas, para mim, a trajetória é clara e está se acelerando. A combinação de ações institucionais dos BRICS, como a infraestrutura do BRICS-Pay, o avanço simbólico e prático do yuan no mercado de energia e, o mais importante, a bomba relógio da dívida americana está criando a tempestade perfeita. O mundo não está de braços cruzados esperando o dólar colapsar. Está construindo ativamente, peça por peça, as fundações de um sistema financeiro pós-dólar. A transição está ganhando velocidade, impulsionada tanto pela ambição de outros países, quanto por uma desconfiança crescente na capacidade americana de gerir a própria casa. Eu concordo que a era da hegemonia, inquestionável do dólar terminou. Onde nossa visão se separa é no que vem a seguir. Eu não vejo uma substituição, mas sim o surgimento de um sistema global mais bagunçado, mais fragmentado. E nesse novo cenário, o dólar, mesmo com uma fatia menor do poder, ainda será o ator principal na mesa. Sua resiliência vem da profundidade incomparável do seu sistema financeiro, da pura inércia de um sistema global construído em torno dele por 80 anos e, crucialmente, da falta de um sucessor que consiga inspirar o mesmo nível de confiança. O desafio é real, é estrutural, mas a fortaleza que sustenta o dólar não desmorona tão facilmente. Então, talvez o ponto em que nossas perspectivas converjam seja este. O mundo unipolar no campo monetário acabou. Estamos entrando num cenário mais complexo e multipolar, e o sistema financeiro global vai, inevitavelmente, refletir essa nova realidade. Exatamente. A hegemonia absoluta cedeu lugar a uma primazia disputada. A discussão deixou de ser se o domínio do dólar será desafiado para ser como e com que velocidade isso vai acontecer. A análise desses movimentos revela uma realocação fundamental do poder econômico global, e as consequências disso ainda vão se desdobrar por muitos anos. É um tema que, sem dúvida, merece exploração contínua.